Graça e paz, irmão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ufa. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 6. Aleluia. Som. Mateus, graça e paz, irmão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ufa. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 6. Aleluia. Sermão do Monte, com certeza. Mateus 6, versículo 9. Glória a Deus. Ufa. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 6. Aleluia. Sermão do Monte, com certeza. Mateus 6, versículo 9. Glória a Deus. Mateus 6, 9 diz assim. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 6, aleluia. Portanto, orem assim, versículo Pai Nosso, que estais no céu. Mateus 6, 9 diz: santificado seja o teu nome. Portanto, então Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso e ele diz: Pai Nosso, portanto, orem assim, que estais no céu. Pai Nosso, que estais no céu, seja santificado seja teu Jesus está ensinando a oração. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Pai, o Senhor é aquele que tem. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Pai, nós queremos aprender pela tua santidade. Nós queremos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus acima de todas as nossos corações. Pai, o Senhor é aquele que tem. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Pai, nós queremos aprender pela tua. Pai, nós queremos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus acima de todas as nossos corações. Pai, o Senhor é aquele que tem. Pai, nós te louvamos, dá até vontade de cuidar de nós. Senhor pela tua beleza. Não por isso, Pai, nós queremos realmente santificar porque o Senhor é Deus como pericópio dessa mensagem, esse verso. Pai, o Senhor é aquele que tem. Pai, nós te louvamos para que a gente possa santificar alguma coisa. Pai, no outro dia me perguntaram, pastor, eu quero realmente santificar como pericópio. Eu oro para Jesus, esse verso. Eu oro para que a gente possa. Eu oro a Deus. Parece uma pergunta. Outro dia me perguntaram, pastor, eu quero realmente santificar. Boba, mas não, eu oro para Jesus, isso não é uma pergunta para que a gente possa. E nós precisamos pensar e precisamos analisar bem, porque a oração do Pai Nosso, ela precisa ser entendida como uma oração modelo ou uma estrutura de como nós falamos como precisamos. Então nós não somos convidados a oração do Pai Nosso, ela precisa ser entendida como uma oração, porque senão vira reza, ou uma estrutura. Eu quero pedir uma coisa para o meu pai. Então nós não somos para ele, Pai, a oração do Pai Nosso, ela precisa ser entendida como uma oração, porque senão vira reza, ou uma estrutura. Eu quero pedir uma coisa para o meu pai. Então nós não somos para ele, Pai, a oração do Pai Nosso, ela precisa ser entendida. Então a gente precisa pensar o que nós falamos, ou por que nós, a gente precisa sim nesse modelo atribuir, reconhecer características, mas eu queria pensar o que tanto que a gente, a gente precisa sim nesse modelo atribuir, reconhecer características, mas eu queria pensar, queridos, quando um pai chega para um filho, põe uma criança no alto e fala assim, pula no papai, a criança fala assim, eu não, pai, se o senhor não me pegar, mas a criança não faz. Queridos, quando um pai chega para um filho, põe uma criança no alto, a criança não pergunta normalmente para o pai, a criança fala assim, ela tem dinheiro me pegar para um determinado fim. A criança simplesmente chega e pede. A criança não pergunta normalmente para o pai. A criança fala, pai, quanto tem dinheiro? É ou não?
para um determinado fim. Porque verdadeiramente a criança sabe, chega e pede, que não é sobre criança não tem, pode ou não. É saber que o pai é provedor. Para um determinado fim. Porque verdadeiramente a criança sabe, chega e pede. E a gente precisa pensar isso bem espiritual, porque Jesus, em outra ocasião, vai nos dizer: deixai vir a minhas criancinhas, o pai delas é o reino dos céus. Ou outro, que a gente fizer como criança, não entrará. Jesus, em outra ocasião, vai nos dizer: deixai vir. O que é se tornar criança? Mas eu queria pensar, o que é verdadeiramente entender o que é como criança? Não, porque a gente precisa pensar quem é Deus é o título dessa mensagem. Então, o que é se tornar criança? Quem é Deus? Mas eu queria pensar, para cada um verdadeiramente entender o que é Deus, nós sabemos que só há um Deus. Porque a gente precisa pensar, amém? Quem é Deus é o título dessa mensagem. Então, o que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Mas eu queria pensar, mas o meu cada um verdadeiramente é diferente de muitos. Nós sabemos que heresia, porque a gente precisa pensar, amém? Quem é Deus? Porque quando o meu Deus é aquele que salva, porque eu já fui salvo, mas o meu Deus, eu tenho condição diferente de muitos. Meu Deus é heresia, porque a gente quando eu sei que o meu Deus é provedor, Deus, eu sei que é aquele que salva, porque eu já fui salvo, mas o meu quando eu sei que meu Deus é Deus de milagre, eu sei que Ele é. Mas às vezes, para alguém de nós, quando eu sei que ele não é o Deus, é provedor. Às vezes você ainda não se viu livre, às vezes você ainda não se viu liberto, às vezes você ainda não alcançou uma cura. Para alguém de nós, então há diversas condições. Às vezes você ainda não, para que a gente beba de uma experiência, ainda não se viu liberto, porque verdadeiramente Deus é provedor, como Ele já para alguém teve provisão para conosco. Ele me ama, Ele é um Deus que ama quando eu realmente entendo, para que a gente beba de uma experiência, não se viu liberto, a gente quer verdadeiramente a respeito de algo como Ele. Então, às vezes, Deus é muita coisa na minha vida, porque eu já passei. Ele me ama, Ele é um Deus que ama quando eu realmente entendo, para que a gente beba de uma experiência. Nós não entendemos o que é, a gente quer verdadeiramente a respeito de algo como Ele. Então, às vezes, Deus é muita coisa na minha vida, porque eu já passei. Ele me ama, Ele é um Deus que ama todo servo de Deus é provado. Não vê nós não entendemos. Jesus foi levado ao deserto. Então, às vezes, Deus foi no final do ministério ou foi antes? Ele me ama, Ele é um Deus que ama todo servo de Deus é provado. Se nós quisermos realmente termos uma caminhada com Jesus ao deserto, a gente precisa se preparar. Foi no final do ministério ou foi antes? Ele me ama, Ele é um Deus. Quando nós não entendemos que é no deserto que nós temos a maior experiência com Deus, a gente precisa vivemos o deserto, saímos fracassados, porque deserto nós não revelados que é no deserto que nós temos a maior experiência com Deus. E é lá que é o lugar de crescimento. Lá é o lugar de vivemos o deserto, lá é o lugar saímos fracassados. Porque por isso a gente não deve que é no deserto que nós temos a maior experiência. A gente precisa alcançar a nossa caminhada. Lá é o lugar de Jesus começa ensinando. A primeira palavra é por isso a gente não deve que é no deserto que nós temos a maior experiência. A gente precisa. Eu fico pensando, lá é o lugar de Jesus começa ensinando. A primeira palavra é por isso a gente não deve o que é para Jesus reconhecer uma paternidade divina. Eu fico pensando, lá é o lugar de Jesus começa falando, a primeira palavra é seu banheiro. Por isso a gente não deve o que é para Jesus reconhecer uma paternidade divina. Eu fico pensando, corre para aquele povo lá que não merece. Jesus começa falando, a primeira palavra é seu banheiro. Por isso a gente não deve algo inimaginável.
imaginar que é para Jesus se reconhecer uma paternidade. A gente precisa pensar um pouco essa paz de ter Jesus. Quem é Deus? Pai. Deus é um Pai. Um Pai que está no lugar, precisa pensar um pouco essa. Deus está lá no céu. Não, Deus está no lugar dele certo, de governo. Deus não está distante, Pai. Um Pai que nós precisamos estar no lugar, desvestir do nosso coração, da nossa vida material, que Deus não está distante no céu. Um Pai que nós precisamos estar, nós somos chamados a uma vida carnal e espiritual, da nossa vida material, que Deus não está distante no céu. Um Pai que nós precisamos estar, nós somos chamados a uma vida carnal e espiritual, da nossa vida. Queridos, eu vou, parece que quebrar o protocolo. Eu fiz um curso de administração e tudo que eu aprendi, eu estava investido dono de uma empresa. Estou falando de empresas maiores, né? Queridos, está fazendo coisas menores. Eu fiz um curso de certeza que a empresa está quebrando. E tudo que eu aprendi, eu cheguei numa empresa fornecedora da empresa que eu trabalhava maiores. Cheguei lá, eu peguei o dono varrendo o galpão. Eu fiz o código trabalhando, que a empresa está querendo, tudo que eu aprendi. Eu falei, eu cheguei numa empresa fornecedora da empresa que eu trabalhava maiores. Cheguei lá, eu peguei o dono varrendo o galpão. Eu fiz o código trabalhando, Deus está no lugar correto, cara. Pai nosso, cheguei lá, eu peguei o dono, Deus tem governo. É preciso pensar qual lugar correto, no lugar correto, Pai nosso. Deus não está longe. Nós precisamos desvestir do nosso coração de um Deus que está distante. Ele não está. Pensar qual lugar nós vivemos muito mais na carne. Deus não está longe. Na correria, nós precisamos desvestir do nosso coração de um Deus que está distante. Ele é preciso pensar qual lugar nós vivemos conhecimento de relacionamento na carne. Deus não está longe. Na correria, nós precisamos desvestir do nosso coração de um Deus que está distante. Eu não sei quem lembra. Quando Deus criou, Ele falou assim, haja de relacionamento na carne. Gênesis 3. Na correria, quando foi lá em Gênesis 14, se não me engano, ele falou própria, eu preguei que eu não sei, lembra, que domine, quando Deus criou, ele falou assim, haja de sol e lua, ou seja, primeiro Deus criou a luz, depois Deus criou a luz, satélite, eu não sei, domine, quando Deus criou, lua, sol e lua. Então a primeira luz que nós somos chamados a viver é a luz, depois Deus criou a luz. Nós estamos num tempo sobre uma luz, sobre um governo de Deus, lua. E é preciso entender que nós precisamos saber diferenciar o que é viver o Kairos, num tempo sobre uma luz, sobre um governo de Deus, e viver o Cronos de Deus, lua. E é preciso entender que nós precisamos, mas esse Cronos diferenciar nos escraviza, o que é viver o Kairos, tem que terminar, tem que ir embora, amanhã é sexta-feira, tem que trabalhar. Deus, e viver o Cronos de Deus, o Kairos. E é preciso entender que nós precisamos, mas esse Cronos, nós precisamos pensar, queridos, sobre esse Deus que está no lugar correto, esse Deus que tem domínio, e viver o Cronos, esse Deus que governa. E a gente precisa pensar, então, quem é Deus? Nós precisamos pensar que está no lugar de governo, um Pai que é santo, esse Deus que deve ser tratado com toda a santidade. E a gente precisa pensar, então, quem é Deus? Nós precisamos pensar que está no lugar de governo. Abra comigo Isaías, que é santo, profeta Isaías, que deve ser tratado com toda a santidade. E a gente precisa pensar, então, quem é Deus?
nós precisamos pensar que Deus está no lugar. Olha que coisa. Abra comigo e Pai, lá no Antigo Testamento, porque você vê o Filho de Deus, Jesus, falar de Deus, é uma coisa, mas você vê o profeta, que não é Filho de Deus no sentido como Jesus. Olha que coisa. Abra comigo e Pai, lá no 63, você vê o Filho de Deus, mas falar de Deus, essa é uma coisa, mas você vê o profeta. Abraão não de Deus conhece como Jesus, e Israel não nos reconhece, mas tu, Senhor Deus, és o nosso Pai, nosso Redentor. Abraão não Deus conhece desde Israel, não nos reconhece. Irmãos, é muito gostoso a gente ver, és o nosso Isaías pronunciado dessa forma, porque nós falamos pela palavra desde Israel, filho de Abraão, de Isaac, Jacó. Você vai ver de muito isso, porque nós somos filhos de Isaías, patriarca, Abraão, Isaac, Jacó, ou nós somos filhos de Davi, de Israel, filho de... E muitas das vezes a gente vai ver o apóstolo Paulo dizer de muito isso, Deus, porque nós somos filhos de Isaías, patriarca, Abraão, Isaac, Jacó, ou nós somos filhos de Davi, de Israel, filho de... E muitas das vezes a gente vai ver o apóstolo Paulo dizer, há uma condição de nós mesmos, porque nós somos filhos de Isaías, olhar para Deus, Deus, ou nós somos filhos de Davi, ter dificuldade de vê-lo como Pai. E muitas das vezes a gente reconhecê-lo, Paulo dizer, há uma condição de nós mesmos. É como se você virasse para mim e falasse assim, o Alisson é filho do Deus, e Pai, ter dificuldade de vê-lo como... Perdão, falei o contrário. O Alisson é filho do Afonso, falei certo. Há uma condição de nós. Então, o Alisson, se você virasse para mim e falasse assim, o Alisson, mas por que você fala? Porque o Afonso não é seu pai. Ter dificuldade de ver. Porque se fosse um irmão falar do Alisson, filho do Afonso, o Alisson ia falar o quê? Falei o Alisson. Então, o Alisson, se você virasse para mim e falasse assim, o Alisson, mas por que você fala? A gente precisa pensar, querido, essa paternidade, porque se fosse esse lugar que eu preciso habitar, de entender que Deus não está longe, eu não fui abandonado, eu não estou largado, pensar, querido, há um Deus que é mais perto de mim, de nós, esse lugar que eu preciso habitar, mas eu preciso de entender que Deus não está longe, Deus está no céu governando, eu não estou largado, pensar, querido, há um Deus, eu não posso ter na minha cabeça de nós, esse lugar que eu vou poder morar com Deus. Não, não está longe. Deus está no céu. É sobreviver uma eternidade. Não estou largado. E Isaías vai dizer isso, mas tu és o nosso Pai. Abraão, eu vou poder morar com Deus. Não, não está longe. Deus está no céu. É sobreviver uma eternidade. Eu não sentei no colo dele. Isaías vai dizer isso, mas tu és o nosso Pai. Abraão. Então a gente vai ver o profeta Isaías traçar aqui para nós, falando com uma propriedade. Eu não sentei no Senhor vai dizer isso, mas tu és o nosso Pai. Abraão, isso aqui é muito lindo. Então a gente vai ver o profeta Isaías, isso aqui é traçar aqui para nós, Isaías, uma propriedade, traz toda a verdade bíblica de um Jesus que não havia ainda sido ressuscitado. Nós fomos tornados filhos de Deus quando traçar aqui para nós, Isaías, propriedade, traz toda a diferença. Então hoje, já Jesus tendo ressuscitado, às vezes a gente se pega, nós filhos de Deus do século 21, para nós, Isaías, Deus Pai, traz toda a diferença. Então hoje, já Jesus tendo ressuscitado, será que estou na herança dele? Pega nós filhos de Deus do século 21, e aí você vai ver alguém lá atrás, Deus Pai, que está anterior à cruz, está lá Gênesis, está lá antes de Jesus, reconheceu na herança dele, pega nós, não é o Deus, e aí você vai ver alguém lá, Deus de juízo, Deus carrasco, mas é um Deus que está lá Gênesis, está lá antes de Jesus, que transmite na herança dele, pega nós, não é o Deus, e aí você vai ver alguém lá, Deus de direciona a
Deus mas é um Deus que está lá, ainda Isaías, volta um pouquinho, Isaías 29, 23, e aí você vai ver alguém lá, Deus te direciona, Deus mas é um Deus que está lá, ainda Isaías, volta um pouquinho, Isaías 29, 23, Isaías 29, 23, Deus te direciona, Deus mas é um Deus que está lá, ainda Isaías, volta um pouquinho, Isaías 29, 23, ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus a obra das minhas mãos. Olha como eu preciso revisitar uma o meu nome. Quando Isaías começa, Isaías ali começa ali o seu ministério, Isaías capítulo 1, Isaías 2, Isaías 3, 4 e 5. Olha como ele fala, ai da prostituta, ai do homem mau, ai dessa terra. Os olhos de Isaías só sabiam reprovar todas as coisas. 3, 4 e 5. E quando ele chega do 6, ai da ele é levado, ai do ano que morreu o rei, ai dessa terra, e os olhos de Isaías só sabiam agora bebe algo espiritual, e quando ele chega do 6, e aí ele começa a falar, ai do ano que morreu o rei, ai dessa terra, Senhor, a glória do Senhor. Os olhos de Isaías só sabiam agora bebe algo depois disso, desse encontro de Isaías com Deus, ele começa a falar, ele vai ter toda uma visão, Senhor, a glória do Senhor. Os olhos de Isaías só sabiam, e a gente precisa pensar, depois disso, nós só iremos enxergar encontro de Isaías com Deus, se a gente ele vai ter toda uma visão, Senhor, a glória do Senhor. Os olhos de Isaías só sabiam, e a gente precisa pensar, depois disso, nós só iremos enxergar encontro de Isaías com Deus, e a gente ele vai ter toda uma visão, e em glória do Senhor. Eu tenho uma nova experiência, eu tenho um crescimento, e os meus olhos vão enxergar a minha mente com Deus. As coisas agora não são mais como eu achava. Então Isaías vem trazendo aqui, olha, pois quando as pessoas contemplarem, quando elas verem, santificarão o meu nome, a minha mente, santificarão o santo de Jacó, agora não são temerão eu achar. Então Isaías vem trazendo aqui, olha, pois quando as pessoas contemplarem, reconhecer o meu nome, santificarão o santo de Jacó, santificarão o santo de Jacó, agora não são temerão eu achar. Queridos, a gente precisa pensar nisso. É necessário santificarmos o nome dele, santificamos ao Senhor quando percebemos, entendemos a obra do Senhor, temerão quão maravilhosa. Queridos, a gente precisa pensar nisso. Isaías é necessário uma paternidade, viver uma intimidade com Deus antes da cruz. Entendemos a obra do Senhor. Eu preciso olhar para mim e falar assim, Deus. Queridos, a gente precisa pensar nisso. Isaías é necessário uma paternidade, viver uma intimidade com Deus antes da cruz. Entendemos a obra do Senhor. Eu preciso olhar para mim e falar assim, Deus. Queridos, a gente precisa pensar nisso. Isaías é necessário uma paternidade, mas meu pai já morreu há muito tempo antes da cruz. Entendemos a obra do Senhor. Eu preciso olhar para mim e falar assim, Deus. Queridos, a gente precisa, Deus não é necessário Deus mas meu pai já morreu há muito tempo antes da cruz. A nossa oração, Jesus ensinou, Pai, Deus não ia Deus, Pai, meu Pai transforma a minha vida, minha casa, minha família. A nossa oração, Jesus ensinou, Pai, não ia eu preciso de uma intervenção. Pai, eu preciso
preciso de um milagre, de uma direção. Pai, eu preciso de uma libertação. Pai, eu preciso de uma cura. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, eu preciso, como Isaías, ter uma experiência. Pai, eu preciso de uma libertação. Pai, eu preciso de uma cura. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, eu preciso, como Isaías, ter uma experiência. Queridos, a gente precisa entender. Eu preciso de uma vida cristã. Pai, eu preciso de uma cura. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, eu colocar no lugar de como Isaías ter uma experiência. Queridos, a gente precisa entender. Eu preciso de uma. Vamos lá em 1 João 2. Pai, lá perto de Apocalipse, 1 João, uma porta aberta. Pai, eu colocar no lugar de como Isaías ter uma experiência. A gente precisa entender. Eu preciso de uma. Vamos lá em 1 João 2. Pai, lá verso 23, 1 João, uma porta aberta. Pai, eu colocar no lugar de como Isaías ter uma experiência. A gente precisa entender. Eu preciso. Diz assim. Vamos lá em 1 João 2. Aquele que nega o filho, verso 23, não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Diz assim. Uai, pastor, eu sempre entendi que a minha vida é em Jesus, Jesus é o meu modelo, eu reconheço Jesus, e aquele que confessa o Filho, então quem tem Jesus igualmente, diz assim, quem já compreendeu Jesus, sabe que a minha vida é em Jesus, e relacionar Jesus é o meu modelo, eu reconheço Jesus, e aquele que confessa o Filho, então será que o problema está em entender que Jesus realmente quem já compreendeu Jesus, sabe que a minha sabe viver e relacionar. Jesus é o meu modelo. Deus está no céu. Confessa o Filho. Então, onde Jesus está perante a palavra de Jesus, realmente, quem já compreendeu Jesus, onde está Jesus agora, irmão? À direita de Deus. Irmãos, Deus está no céu. E o Espírito Santo? Então, onde Jesus está perante a palavra de Jesus, realmente, quem já compreendeu Jesus, onde está Jesus agora, irmão? Revelando Cristo para que possamos acessar o Pai. E o Espírito Santo, porque as coisas espirituais são entendidas espiritualmente. Queridos, nós precisamos nos colocar nesse lugar do Cristo para que as coisas de Deus estão no lugar. E o Espírito Santo, as coisas espirituais, Jesus está ao lado de Deus, do seu trono. E está tudo perto. Queridos, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Nós não vamos abandonar. Estão no lugar. Eu estou lá no meu trabalho, estamos causa, a terceira guerra mundial. Queridos, Deus está ali comigo. E está tudo perto. Queridos, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Agora cabe a mim desesperar. Eu estou lá no meu trabalho, cabe a mim falar, a terceira guerra mundial. Mas o Espírito Santo está dentro de mim? Mas a minha oração é Pai. Queridos, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Agora cabe a mim desesperar. Eu estou lá no meu trabalho, cabe a mim falar, Pai. Senhor, mas o Espírito Santo está dentro de mim? Mas a minha oração é Pai. Queridos, nós precisamos, Senhor, guarda meu coração. Agora cabe a mim, Senhor, que eu consiga revelar o Cristo. Cabe a mim falar, Pai. Senhor, mas o Espírito Santo está dentro de mim? Mas a minha oração é Pai. A gente precisa pensar, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem. Nós nos foi dado uma paternidade. A gente precisa pensar, não todo aquele que nega o Filho, crie seu relacionamento com o Senhor, aquele que confessa, se construa no Senhor, restabeleça a sua vida espiritual. A gente precisa pensar, não todo aquele que nega o Filho, crie seu relacionamento. Nós precisamos pensar a nossa vida espiritual, construa no Senhor, nós não somos chamados a viver uma vida, não todos, a gente precisa pensar, quando um casal vive distante do outro, nós precisamos pensar a nossa vida
se construa quando eu tenho um relacionamento chamados a viver uma vida próxima, não mais quando casal nós, queridos, eu preciso pensar a minha intimidade com Deus em primeiro lugar. A minha intimidade com Deus não precisa ser maior a viver uma vida. E eu preciso construir o quê? Mais quando casal queridos, eu preciso pensar a minha intimidade com Deus em primeiro lugar. A minha intimidade com Deus não precisa ser maior a viver uma vida. Vamos em João de novo, mas agora Evangelho. João 16, 15. Queridos, eu preciso pensar a minha intimidade com Deus em primeiro lugar. A minha intimidade com Deus não precisa ser maior. 16, 15. Vamos em João de novo, mas agora Evangelho. João 16, 15. Queridos, eu preciso pensar a minha intimidade com Deus em primeiro lugar. A minha intimidade com Deus não precisa ser maior. Queridos, quando nós reconhecemos a paternidade de Deus, muda muita coisa na nossa vida. Olha o que diz. O que Jesus está nos dizendo. Tudo que o Pai tem é meu, da paternidade de Deus. Por isso eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isto a você. Tudo que o Pai tem, vou ler de novo. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu, do que é e anunciar isto a você. Vou ler de novo. Queridos, tudo que o Pai tem é por isso eu sou co-herdeiro. Por isso eu disse que o Pai vai receber meu, do que é e meu. Sim, eu sou co-herdeiro com Deus, com Jesus, perdão. Queridos, tudo que então se eu sou também herdeiro de tudo, por isso eu disse que o Pai vai receber meu, do que é e meu. Eu sou co-herdeiro com Deus, com Jesus, perdão. Meu pai é dono de uma empresa. Então, se eu sou também herdeiro de tudo, eu trabalho na empresa do meu pai. Eu vou pensar como funcionário. Meu pai é dono de uma empresa. Eu vou pensar como também herdeiro de tudo. Eu trabalho. Não faz sentido eu pensar na empresa do meu pai. Eu vou pensar como não faz funcionário. Meu pai é dono de uma empresa. Eu não pensar na empresa pensando eu trabalho. Tem que dar hora de eu ir embora. Na empresa do meu pensando que horas que eu tenho que chegar. Por quê? Funcionário. Porque os negócios eu não pensar na empresa pensando eu tem que dar hora de eu ir embora. Na empresa pensando que horas que eu tenho que chegar. Mas se eu não vivo isso no reino de Deus, negócios, eu não vai ter um problema de paternidade. Eu não entendi que eu estou inserido na empresa do meu pai. E o negócio do meu pai é salvar vidas. O negócio do meu pai é alcançar pessoas no reino de Deus. Não vai ter um problema quando eu não sei viver o reino. Eu não entendi que eu não estou na empresa do meu pai. Viver o negócio da empresa é salvar vidas. O negócio do meu pai é alcançar pessoas. A gente precisa pensar isso. Quando eu não sei viver o reino, eu não entendi que eu não estou na empresa do meu pai. Tudo na empresa do meu pai vai salvar o negócio trabalho junto com o meu pai. A gente precisa pensar isso. Faz sentido. Quando eu não sei viver o reino, eu não entendi que eu agora pensa na empresa do meu pai. Tudo na empresa do meu pai. Vou pegar um exemplo, é só um exemplo. O trabalho não trata de sua cabeça. A gente precisa. Quando eu sei que diz minha oferta é para o rei, eu discuto se é 10. Agora pensa, ele está entrando para o reino, está entrando no bolso, é só um exemplo. O trabalho não trata de sua cabeça. Se eu penso em reino, minha oferta é para o rei, Senhor, eu invisto 10. Agora pensa, ele está entrando, eu compro o reino, na administração, é só um exemplo. Que ele tem governo de tudo. Não trata de sua cabeça. Então eu não tenho dificuldade não só de trabalhar, mas diz, eu encontro agora ele está entrando, eu compro o reino, na administração, eu vou investir no mercado financeiro, vou comprar ações, não tenho que fazer? Será que essa empresa é boa? Será que a empresa está saudável? Será que essa empresa é rentável? Eu vou investir no mercado, investir no reino,
vou comprar a precisa, não tenho que fazer de um balanço patrimonial da empresa. Será que para fazer uma análise financeira da empresa, não precisamos puxar o histórico dos donos, não precisa para saber se o balanço patrimonial, questão idônea, processo para fazer uma análise, porque nós sabemos quem é o dono da empresa, o reino da empresa. Não precisamos puxar, é um investimento sem risco, não precisa zero risco para saber se o balanço. Eu só estou pegando um exemplo clássico para fazer uma análise, para a gente poder o dono da empresa avaliar da empresa. Por que não? Precisamos me entregar ao é um investimento que é risco, não precisa zero risco para saber se finança. Eu só estou pegando um exemplo. Por que eu não me entrego para a gente? O que é viver um rei? Avaliar da empresa. Por que não? Precisamos me entregar ao é um investimento que é risco, não precisa zero risco. Vamos tirar a questão do preço, vamos pensar na família. Por que faz sentido ter um filho em casa que joga contra as coisas da família? Por que não? Não respeita, quebra os trem dentro de casa, pega as coisas dentro de casa sem reconhecimento dos pais e joga fora o filho, vive a vida ao bel prazer do jeito dele. Faz sentido? Não respeita, você vai querer quebra os trem dentro de casa. Rapaz, pega as coisas dentro de casa sem reconhecimento dos pais e joga fora o filho. Você quer mandar a sua casa, você vai lá fora ver quanto custa o seu nariz. Faz sentido? Vai fazer a sua casa lá primeiro. Você vai ter que mandar filho. Rapaz, pega as coisas dentro de casa sem reconhecimento. Porque para fazer parte, você quer mandar a sua casa, você vai lá fora ver processo, viver isso, Senhor. Tudo que o Pai tem é meu. Jesus tem, claramente, Jesus tem convicção total. Porque para fazer parte, o Pai tem é dele. Você quer mandar a sua casa, agora nós temos viver isso. Ou nós não somos o herdeiro, é meu. Jesus tem, claramente, Jesus tem convicção de adoção. Será que meu pai me ama igual ama o filho dele primogênito? Agora nós temos viver isso. A gente tem muitos problemas emocionais. Jesus, a gente transita muito em dois pensamentos de amelismo. Parece que a gente fica se tentando justificar. Lembra que eu falei que a gente tem problemas aqui são diferentes para cada um. A gente transita muito em dois, que eu tenho uma experiência e cada um de nós que a gente fica se tentando, mas para você, lembra que eu falei que o nível de conhecimento são o nível de ação diferente em dois, que eu tenho uma experiência e cada um de nós que a gente fica se tentando, mas eu sei, lembra que eu falei que eu sei que o nível de conhecimento isso são o nível de ação diferente do que eu tenho. Eu sei que está internado, Deus ir lá e agir, mas eu sei, lembra que eu falei que eu sei, e aí eu sei que está desempregado e veio de ação diferente do que eu tenho. Eu sei que está internado, eu sei que quer botar a mão aqui e falar assim, Senhor, que caroço é esse? Esse outro caroço aqui, Senhor, tira. E aí ele tirando que está desempregado e veio acabou. Eu sei que eu sei que está internado. Eu sei que quer botar a mão aqui e falar assim, Senhor, que caroço é esse? Esse outro caroço aqui, que nós precisamos pensar, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso. Senhor, que caroço é esse? Irmãos, o Espírito Santo me anunciou. Que nós precisamos pensar, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu. Seu irmão está escrito isso na vida. Não há dúvida no meu coração. Amém? Precisamos pensar, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu tomo posse. O Espírito revelou do que é meu. Seu irmão é o Espírito Santo. Quem não há dúvida no meu coração. Toda a paternidade. Por isso eu tomo posse. O Espírito revelou. Vamos em Mateus 6,10, voltar lá de novo no sermão do Monte. É o Espírito Santo. Quem não há dúvida no meu coração. Toda a paternidade. Mateus 6,10. Eu tomo posse. O Espírito revelou. Vamos em Mateus 6,10, voltar lá de novo no sermão do Monte. É o Espírito Santo. Quem não há dúvida no meu coração. Toda a paternidade. O teu reino. Mateus 6,10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Vamos em Mateus 6,10, voltar lá de novo no sermão do Monte. É o Espírito Santo. Acabou, não há dúvida no meu coração.
venha. Querido, se o reino não vier, venha o teu reino. Não conectou-se ao Vamos em eterno. Mateus 6:10, falar de novo, Se você realmente não entendeu que o Senhor venha sobre nós, se o reino não, Senhor, eu quero sair disso aqui, não conectou Cronos, e agora eu quero entrar no seu Kairos. Então, Senhor, venha o teu reino realmente. Então, agora eu estou no reino. Entendeu que o Senhor, então agora conectou-se ao eterno. Reino não, Senhor, eu quero sair disso aqui, não conectou Cronos, e agora eu quero entrar no seu Kairos. Então, Senhor, venha o teu reino. Por quê? Porque veio sobre nós o teu reino. Nós recebemos o reino. Não, Senhor, eu quero sair disso aqui. Quando eu recebo o reino, quando eu entendo esse reino, por quê? Porque veio sobre nós o teu reino. Nós recebemos o reino. Não, Senhor, eu quero sair disso aqui. Quando eu recebo o reino, quando eu entendo esse reino, por quê? Porque veio sobre nós o teu reino. Nós recebemos o reino. O Senhor é melhor que o meu, a vontade do Senhor. Quando eu recebo o reino, quando eu entendo esse reino, por quê? Porque veio sobre nós o teu reino. Nós recebemos o reino. O Senhor é melhor que o meu. Mas o Alisson, quando eu recebo o reino, quando eu entendo esse reino, por quê? Porque veio sobre nós o teu reino. Nós recebemos o reino. O Senhor é melhor que o meu. Mas o Alisson na terra recebeu o reino, queridos, quando eu entendo esse reino, como agora as coisas fazem sentido. Nós recebemos o reino. Queridos, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita na terra. As coisas que eu vivo, o que chamamos de terra, de sol, de lua, agora as coisas fazem assim, ela se funde com a luz de Deus, a vontade lá de Gênesis, perfeita na terra, as coisas porque eu vivo agora uma terra, de sol, eu vivo agora uma plena lua, as coisas fazem, ela se funde com a luz de Deus, a vontade lá de Gênesis, não é sobre uma religião, porque não é sobre uma questão de eu vivo agora uma plena lua, é sobre uma questão de ter sido selado, luz de Deus, a vontade lá de Gênesis, não é sobre uma religião e receber, não é sobre uma questão de eu vivo agora uma plena, não são todos que estão vivendo de ter sido selado, muitas pessoas continuam vivendo uma vida cristã e receber. Não muitos pastores pregam coisas que quando chegar ali vai falar assim, quem estão vivendo de ter sido selado. Muitas pessoas continuam vivendo uma vida cristã e recebeu, não muitos pastores pregam coisas que quando nós precisamos pensar, se você não receber o reino de Deus, nada fará. Você não vai entender a eternidade. Você vai continuar como aquele filho de dono de uma empresa que está furtando o horário de trabalho. Você não vai entender a eternidade. Está preocupado com o horário, vai continuar como aquele porque não entendeu que o dono de uma empresa, tudo é dele, que dá para ele, furtando o horário de trabalho, você não vai entender a eternidade. Está preocupado com o horário, vai continuar como aquele, para encerrar, porque não entendeu que o dono de uma empresa, tudo é dele, que dá para ele, furtando o horário de trabalho, você não vai entender a eternidade. Está preocupado com o horário, vai continuar como aquele, para encerrar, porque não entendeu que esse foi o pericope de domingo passado, o versículo chave do horário de domingo passado, você não vai entender, porque o reino de Deus consiste não em palavra, esse foi o pericope de domingo passado, o versículo chave do horário de domingo passado, o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste daquilo que nós não em palavra, daquilo que nós entendemos, mas daquilo que nós vivemos, porque o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste daquilo que nós agimos, como nós agimos. Agora, olha aqui, eu vou aproveitar aqui, eu não ia ler esse versículo, mas eu vou ler, porque o reino de Deus
Deus. Não, o reino é singular ou plural? Agindo como nós. Quantos reinos Deus tem? Agora, olha aqui, eu vou aproveitar aqui, eu não ia ler as coisas, mas eu vou ler. Porque o reino de Deus tem um reino. O reino é singular ou plural? Agindo reino. Quantos reinos? Vamos voltar lá em Mateus. Eu vou preparar esse versículo. Não ia ler as coisas, mas eu vou ler. Porque o reino de Deus tem um reino. O reino é singular. Mateus 4. Quantos reinos? Vamos voltar lá em Mateus. Eu vou preparar esse versículo. Não ia ler as coisas, mas eu vou ler. Porque o reino tentação de Deus, verso 8. O reino é singular. Mateus 4. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso lhe darei. Levou Jesus a um estrado muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, plural, do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso lhe darei. O diabo, ele não pode dar reino. O diabo não nos conecta ao reino. Tudo que o diabo tenta fazer é algo, querido, transitório. O diabo, ele não pode dar reino. Quando o diabo não nos conecta uma vida, tudo que o diabo tenta fazer é algo, querido, que não é glória. O diabo é uma condenação, não pode dar reino. Então nós temos uma vida em Deus. Um pai, choro e tem um projeto de algo que não é um glória. Não pode dar reto, não é sobre. Então nós temos alcançar em Deus, viver coisas. Um pai, choro e tem um projeto. A gente precisa aprender a viver que não é um glória. A gente precisa entender. Não é sobre. Quando eu falo assim, então nós temos sobre nós alcançar em Deus, viver coisas. Um pai, entrar verdadeiramente. A gente precisa aprender nesse que não é mundo de luz divina e não mais. Eu falo assim, então nós temos condição divina e não mais. Tem dinheiro ou não tem dinheiro, a gente tem saúde ou não tem saúde. Não é mundo de uma dependência de luz divina e não mais. Eu falo assim, então nós temos condição divina e não mais. Fale com o Pai. Tem dinheiro ou não tem dinheiro, a gente tem saúde ou não. Você é filho de Deus. De uma dependência, você tem um Pai divino e não mais. Nosso Pai nos ama, se entregou por nós. Fale com o Pai. Entregou Jesus por nós. Você é filho de Deus. Nos conectou a Deus pelo seu Filho. Nosso Pai nos colocou em nós, se entregou por toda a plenitude do Espírito Santo. Entregou Jesus. Pai, nós é filho de Deus. Te agradecemos, nos conectou, Pai, nós te amamos, seu Filho. Oh, Senhor, muito obrigado, Papai. Muito obrigado, Papai, porque faz muito sentido viver, Pai, nossa paternidade do Senhor. Te agradecemos, viver, Pai, contemplar a tua graça. Pai, quando nós realmente, muito obrigado, Papai. Muito obrigado, Papai, porque faz muito sentido viver, Pai, abandonamos, ó Deus, a religião, os ritos, viver, Pai, realmente, ó Deus, nos lançamos, Pai, quando nós realmente encontramos, Papai. Pai, quantas pessoas estão presas à religião, quantas pessoas, Senhor, estão presas, Senhor, a estruturas de homens, na dependência de homens, de palavras de homens, oh Senhor, e não alcançam, Senhor, um relacionamento com o Senhor. Quantas pessoas, Pai, nós estamos presas, Senhor, a estruturas de homens, na dependência de homens, de palavras de homens, Senhor, é aquele que oh Senhor, e não alcançam, Senhor, um relacionamento com o Senhor. Pai, revela-se a cada um Pai, nós estamos presas, como provedor, como aquele que cuida,
aquele que salva, palavras de homens, Senhor, é aquele que Senhor, não alcança, Pai, aquele que aviva a nossa alma, revela-se a cada um, aquele que muda a nossa sorte, aquele que restaura a nossa saúde, Pai, aquele que restaura casamento, Pai, aquele que restaura relacionamento, Pai, aquele, ó Deus, que tem projetos novos, aquele que muda a nossa sorte, Pai, aquele que tem prazer de se revelar a nós, Pai, aquele que restaura casamento, Pai, aquele que restaura relacionamento, Pai, aquele que está projetando essa oração, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, aquele que tem prazer em cada um de nós, com essa paternidade, com essa vida em Deus, Pai, que as nossas orações estão verdadeiramente sejam ao Pai, Pai, que o Teu Espírito, Pai, que está perto, ao Pai que de nós, com essa que nós queremos, com essa em nome de Jesus, Pai, que as nossas orações estão verdadeiramente sejam ao Pai, Pai, que o Teu Espírito, Pai, que está perto, ao Pai que de nós, com essa